Este será um vídeo para marcar época, para marcar até mesmo, podemos dizer, um novo milênio. Iremos abordar aqui o capítulo 20 do livro do Apocalipse. A Bíblia já é um livro complexo e difícil de entendimento para algumas pessoas. O Apocalipse, que a palavra significa revelação, é muito mais do que isso. Mas nós iremos destrinchar aqui, na direção do Espírito Santo, todos os mistérios dentro desse capítulo 20 do Apocalipse. Você está preparado para entender esta mensagem? Veja este vídeo até o final, que ele vai mexer com a tua espiritualidade, eu tenho certeza disto. Eu sou o pastor Giovanni de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, se inscreve aí, se inscreve, me ajuda, deixa o like, compartilha esta mensagem com outras pessoas e acione as notificações para receber novos vídeos. O tema deste vídeo é revelando o capítulo 20 do Apocalipse. Vamos analisar verso por verso para compreendermos esta ação misteriosa que tem dentro do capítulo 20 do Apocalipse. João Zebedeu deixou registrado da seguinte forma: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Veja que o texto já começa atropelando tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque já vem uma mensagem forte, reveladora, uma mensagem de impacto para impactar. João diz que viu um anjo descendo do céu. Ele desceu e vinha trazendo em sua mão a chave do abismo e uma grande corrente, que o objetivo desta grande corrente era amarrar Satanás, mas nós vamos destrinchar isso no decorrer do vídeo. Quando fala do abismo, a Bíblia não traz uma referência do que se trata esse abismo aí. Mas, no nosso entendimento, esse abismo mencionado aí no verso 1 do capítulo 20, seria um buraco negro? Seria um grande buraco negro que existem no espaço, no universo, vários buracos negros que, segundo o que se diz, a ciência, por exemplo, nada escapa de um buraco negro. Veja, o objetivo do abismo é colocar Satanás lá dentro para que ele fique lá por 1000 anos, ou supostamente por 1000 anos. Então, esse abismo aí é um enigma que as pessoas não conseguem destrinchar. No meu ponto de vista, eu já estou deixando aqui o que eu penso sobre isso. Trata-se de um grande buraco negro onde Satanás ficará por 1000 anos amarrado, segundo o que a gente entende das Escrituras. Veja a continuação. Ele aqui é o anjo, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Veja que situação. Essas nomenclaturas aqui, dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, trata-se do mesmo ser. Um ser perverso, diabólico e que por todo o tempo em que esteve praticando o mal, causou muitos problemas para a humanidade. Esta é uma realidade. Satanás tem feito da humanidade o que ele quer. Esta é uma grande realidade e que nós precisamos saber dessas verdades. Veja, ele foi amarrado e posto no abismo, o qual o anjo trouxe a tal chave, tudo simbologias para significar outra situação, e ele ficará, segundo o que está escrito, dentro desse poço do abismo ou do próprio abismo, por 1000 anos. Existe uma doutrina ou um pensamento doutrinário na teologia chamado de amilenismo. E aí, esse amilenismo, para os pentecostais, é uma falácia. Não existe essa questão de amilenismo. O que significa amilenismo? O 1000 anos não existe. O A é uma negação, quer dizer, é uma negação ao milênio. Eu não posso afirmar aqui e nem tampouco criticar essa questão do amilenismo, porque o mundo, do jeito que vai, do jeito que está acontecendo as coisas, pense na sua cabecinha aí, pense aí, meu amigo, pensa aí, meu irmão, cara internauta. O mundo, do jeito que ele vai, ele dura 1000 anos? Esse mundo que nós estamos vivendo, realmente, ele vai durar mais 1000 anos? Você acredita nisso? Você pensando logicamente,
sabe que isto é uma falácia. O mundo do jeito que vai e a humanidade se multiplicando como rato, não dura 1000 anos não. Então, eu jamais irei criticar qualquer pensamento doutrinário, ou milenismo, ou amilenismo, ou pós-milenismo. Aí fica a teu critério essa questão. O milenismo existe o milênio. O pós-milenismo é outra situação. O milênio existe, mas é após alguma coisa que tem que acontecer. E a outra situação é o amilenismo. O milênio não existe. Chegue a uma conclusão aí, o que você acha? Para mim, esse negócio de dizer que vai ter mais 1000 anos para frente, eu acho isso uma tremenda bobagem. Mas tudo bem, tá aí lançado o problema. Eu fico com essa questão do milênio ser algo simbólico e não uma coisa literal. Lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Veja aí que João Zebedeu está abordando que Satanás, o diabo, a antiga serpente, foi lançado no abismo. E eu não vou afirmar aqui essa discussão se ele vai ficar lá por 1000 anos. Eu só posso dizer uma coisa: de lá ele não sairá. Ele não terá como sair de lá. Ele vai ficar lá pelo período de tempo determinado pelo Criador. Então, essa questão é uma questão resolvida. Enquanto não completar o tempo estabelecido, que segundo o que está escrito aqui de 1000 anos, vamos deixar assim, enquanto isso não se completar, Satanás não sai do poço do abismo. Ele não sai de lá, ele vai ficar lá amarrado ou neutralizado. Na verdade, nada escapa do poço do abismo. O próximo verso diz assim: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja que agora não diz quanto tempo, mas diz um pouco de tempo. Também podemos afirmar essa questão do 1000 anos aí. Eu só posso dizer uma coisa: Satanás não sairá desse poço do abismo ou do abismo. Ele não tem condição de sair lá. Como diz a ciência, nada escapa de um buraco negro. E aí eu posso afirmar que essa teoria que nós estamos passando aqui do abismo ser um buraco negro, pode ser real. Não é apenas uma teoria. Pode ser que no momento as pessoas interpretem essa questão do abismo ou do poço do abismo não como um buraco negro, mas como qualquer outra coisa, porque os teólogos eles fazem isso. Eles não dizem que é isso que a pessoa está falando, também eles não dizem o que é. Fica só questão, é um abismo, mas ele também não sabe o que é. E segundo a ciência, como eu já mencionei, nada sai de um buraco negro, não tem como escapar nem a luz. Então, o anjo que escolheu lançar ele no abismo ou no poço do abismo por ordem, possivelmente do Criador, está correto. Ele pôs lá e lá ele não sairá. E depois que passar o tempo estabelecido, haverá uma possibilidade de Satanás sair do poço do abismo por permissão do Eterno, o Criador que conhece todas as coisas por meio do seu Filho Cristo Jesus. Então, ele será solto por um período de tempo, mas vamos aprofundar aqui a questão. João Zebedeu continua destrinchando e abordando o Apocalipse a partir do capítulo 20, como estamos mencionando aqui. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentavam. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas suas mãos. Neste período de tempo, a grande tribulação já terminou. Haverá no mundo uma grande tribulação. E nós entendemos que, nesse contexto que estamos analisando, nesse período de tempo, a grande tribulação já acabou, já terminou, não tem mais como existir a grande tribulação. E João começa a observar que haverá aí um julgamento. Um julgamento, eu não posso afirmar que ainda é o julgamento final, porque esse julgamento não é do trono branco, como nós vamos ver mais à frente. Foram pessoas. E aí os teólogos vão dizer que esses tronos estará lá os apóstolos ou os chefes das tribos de Israel. Eu não vou afirmar isso aqui, porque João diz assim: olhei e vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentavam. E vi as almas. Ele não diz quem é que estava assentado. Então há a possibilidade sim de ser os apóstolos ou representantes das tribos de Israel. Mas eu não vou afirmar isto aqui neste vídeo. O que eu vou afirmar aqui é a questão das almas. João está dizendo que viu almas. Se a gente partir para o sentido original do que significa alma, João não podia ver.
porque alma vai significar psique, o psique, que vem do hebraico nefesh, nefesh traduzido para o grego como psique, que é a parte psicológica do indivíduo, aquilo que está dentro do seu cérebro. E na língua portuguesa foi traduzido como alma. Então a alma é algo que está no interior, dentro do indivíduo. João não poderia ver. Essas almas aqui, meu amado, são pessoas. Veja bem, eu quero acabar também com um dogma que existe por aí, que afirma que a pessoa tem alma. A pessoa não tem alma. Nenhum ser humano tem alma. Cada ser humano que existe nesse planeta é uma alma vivente. Veja, o espírito dá vida à alma e ao corpo. A partir do momento que a pessoa morre, o corpo se exala, o corpo volta ao pó porque do pó foi tirado. E a alma? A alma é a pessoa, o espírito continua dando vida a esta alma. Almas são pessoas. Nós só temos que analisar cada texto e contexto para entendermos e chegarmos a uma conclusão se a Bíblia está falando de alma como psique, como a parte psicológica de um indivíduo, ou de alma como pessoa. Tem textos bíblicos que diz: fulano entrou em tal lugar e matou 1000 almas. Ele não matou almas, ele matou 1000 pessoas. Porque cada pessoa é uma alma vivente. Aí volta lá no Gênesis, quando Deus assoprou supostamente nas suas narinas, o homem foi feito alma vivente. Então o ser humano é uma verdadeira tricotomia: corpo, alma e espírito. Eu não vou entrar nesses detalhes. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui, que João disse que viu as almas, essas almas são pessoas que foram mortas, mas possivelmente já tenham sido ressuscitadas. Possivelmente seja as que estivessem debaixo do trono de Deus, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui não. Eu só estou mostrando para você que almas são pessoas. E segundo o que João está abordando aqui, essas almas, elas não foram no suposto arrebatamento, elas não passaram por esse crivo do arrebatamento, mas elas ficaram aguardando um julgamento. Esse não é o julgamento final, mas possivelmente o julgamento das nações. E essas pessoas, elas não aceitaram a marca da besta, que será estampado na testa ou na mão de cada indivíduo. Quem não tiver esta marca, segundo o que está escrito, não poderá efetuar nenhum tipo de comércio. É o que a Escritura diz. Quem não tiver a marca da besta não poderá efetuar nenhum tipo de comércio. E veja que é isso mesmo que João está abordando aqui. Essas pessoas passarão por um julgamento, possivelmente para receber galardão. Não sei se é para receber galardão, não vou afirmar isso aqui. Mas para a salvação seria isso? Possivelmente. Então veja, João disse que essas almas não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Olha que situação. Então essas almas serão julgadas no propósito da salvação e da vida eterna. Veja o que João continua dizendo: eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Novamente enfatizando a questão do milênio. 1000 anos. O reino de Cristo, meu amado, preste atenção aqui. Depois que Jesus assumir o reino do mundo, deste planeta, depois que estiver tudo na mão dele, tudo estiver sob o controle dele, a besta, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, nós vimos que foram lançados no poço do abismo. Agora tudo está nas mãos de Cristo. Quando ele assumir esse reino, não será apenas de 1000 anos, não. Tem um equívoco aqui. Eles vão reinar por 1000 anos? Depois do 1000 anos, o que é que acontece? Destrói tudo? Não. Depois dos 1000 anos, continua o reino de Cristo. Então, no meu ponto de vista, e o que eu posso transmitir aqui como revelação de Deus, é que o reino de Cristo, a partir desse momento aqui do capítulo 20 do Apocalipse, não será um reino de 1000 anos, mas um reino eterno. Ele reinará eternamente. E todo o contexto bíblico, a partir do Antigo Testamento e trazendo para o Novo, afirma que o reino de Cristo, a partir do momento que for assumido, não passará mais a ninguém. Como no caso lá do sonho de Nabucodonosor, daquela estátua que era feita de ouro, prata e coisas dessa natureza, e que tinha os pés de barro e uma pedra foi lançada. Aí o livro do profeta Daniel diz que este reino que vai assumir o planeta Terra, sendo Cristo Jesus o rei principal, não passará mais a ninguém. Então eu posso dizer que esse reino que diz aqui de 1000 anos de Cristo tem algo para ser analisado,
interpretado, compreendido para se chegar a uma conclusão. Você concorda comigo? Deixe aí nos comentários como você está compreendendo esta situação. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Veja que está novamente trazendo essa questão do 1000 anos. A ressurreição para encarar um julgamento das nações, vamos abordar aqui desta forma, será para aqueles que não adoraram a besta, nem fez nenhum tipo de pacto com Satanás, com o anticristo. Porque, veja que João está dizendo, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, essas pessoas que não reviveram e que vão aguardar esse período, eu vou tirar a questão dos 1000 anos, mas um período do governo de Cristo que não será interrompido, mas é para que, assim que passar esse período, todos os outros seres deste planeta, seres humanos deste planeta, ressuscitem para a vida eterna ou para vergonha e desprezo eterno, como falou o profeta Daniel. Então, eles irão reviver para que encare um período de julgamento para a condenação. Isto é muito importante, irmãos. Quando a gente analisa a questão do julgamento, temos que ter em mente que este julgamento ele será sem nenhum tipo de falácia. Não tem como ter corrupção dentro desse julgamento. O que for decidido nesse julgamento é porque é aquilo, será algo justo, eterno, e alguns poderão entrar na salvação e outros para a perdição eterna, como nós iremos ver mais à frente. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Preste atenção. Até esse contexto bíblico está tratando da primeira ressurreição. Vamos ver o próximo verso e aí a gente vai contextualizar essa situação. Bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Eu volto a repetir, eu não sou fã de maneira nenhuma nessa questão de 1000 anos. Não sou fã dessa situação, mas vamos deixar essa questão de 1000 anos, que eu já falei muito sobre ele, você tire sua própria conclusão. Então veja que esta é a segunda morte, quem não passar pelo crivo da primeira ressurreição. É o que o João está dizendo aqui. Bem-aventurado e santo os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Então veja que essas pessoas que possivelmente não entraram na questão do arrebatamento, elas irão estar encarando o juízo das nações, e após esse juízo das nações que os teólogos dizem, como estamos abordando, eles irão reinar com Cristo por um período de tempo. O texto bíblico diz que é 1000 anos. Nós ainda iremos abordar essa questão aí da segunda morte. Tenha calma, se não for nesse vídeo será em outro, mas tenha calma que nós vamos abordar esse negócio aí. João Zebedeu continua falando: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a grande guerra. O texto bíblico aqui, ele está enfatizando que após o período de tempo que Satanás ficar preso, e esse período se completar, ele será solto. O que eu aprendo aqui? Cadeia não transforma. Cadeia deforma. Satanás não deixou de ser Satanás enquanto esteve preso e saiu. Tudo vai indicar que pior do que o que entrou. Ele entrou de um jeito lá amarrado e vai sair com um ódio terrível para continuar uma batalha universal, a sua batalha contra Deus, ou contra Cristo, ou contra a igreja, ou contra o homem, ou contra o ser humano. Então veja, quando se completar esses 1000 anos, ele será solto, ele sairá do buraco negro ao qual ele foi lançado. Eu estou assim afirmando, é um pensamento que eu tenho, e por favor não venha me encher o saco aqui não. Então se você acha que não é um buraco negro, então diga o que é. Antes de dizer que não é um buraco negro, diga o que é. Não fique falando besteira aí não. Isso é muito importante a gente compreender. Então, quando o 1000 anos se completa, ele será solto e ele vai aos 4 cantos da terra. Possivelmente nesse período de tempo do reino eterno de Cristo, que já tinha se iniciado,
pessoas nascerão outras pessoas, outros seres humanos irão progredir, não sei como, se nós vamos estar mais evoluídos ou não, possivelmente a probabilidade de evolução do ser humano no que diz respeito a conhecimento científico deve evoluir muito nesse governo de Cristo, ao extremo, mas não é definitivo, porque eles não vão conseguir se libertar até mesmo de um ataque de Satanás, que irá seduzir essas nações durante esse período do governo de Cristo, sem ter mal, sem ter aluguel, sem ter nada, um governo de paz e de prosperidade. Satanás, sendo solto, ainda vai enganar essas pessoas, e ele vai ajuntar essas pessoas para guerrear contra a Nova Jerusalém, a cidade amada que nós iremos abordar aqui no próximo verso. E Satanás vai cercar essa cidade amada com as nações que ele vai conseguir enganar depois que ele for solto. Então veja que o período de tempo para enganar as nações não está nem escrito quanto tempo será, mas ele já vai sair desse poço do abismo, desse buraco negro, com ódio de devorar as pessoas e levar as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus a guerrear contra o seu Criador. É isso que ele vai proporcionar. Gog e Magog, ele está abordando dos 4 cantos da terra, onde tiver pessoa que se deixe seduzir por Satanás, ele vai seduzir. Ele não vai deixar de graça essa situação quando ele for solto do abismo, quando ele sair para a terra novamente. Isso é muito importante a gente entender, que Satanás vai sair pior do que o que entrou naquele buraco negro e onde ele ficou por um período de tempo longo. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Veja que situação. As pessoas irão para esta questão da cidade santa, cidade amada, com o objetivo de destruir. Não vai conseguir, não irá conseguir. Por mais que essa humanidade tenha evoluído cientificamente, elas estarão muito aquém da tecnologia que existe dentro da cidade amada. Iremos abordar essa cidade amada que a Bíblia está falando aqui, João está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Eu não sei se ela vai fixar, acho que não, na terra, eu acho que não. Possivelmente fique no espaço. Por quê? É uma cidade cúbica. Você já ouviu falar, meu amado, de uma cidade cúbica? As cidades, geralmente, elas são horizontais, né? Devido aos grandes arranha-céus, pode-se tratar que as cidades são verticais também. Ela é horizontal e vertical ao mesmo tempo, mas tem um limite. Essa cidade mencionada aqui, que é a Nova Jerusalém, ela será vertical e horizontal, só que algo estarrecedor, algo que o ser humano não conhece. Na verdade, ela é uma cidade que voa. Ela é uma cidade que desce do céu voando. E ela vai contrariar a lei da gravidade e da aerodinâmica. Por quê? Porque um avião, para que ele exerça voo, ou um carro para que ele não tenha tanta resistência do vento, ele tem que ser arredondado, que é para o vento bater e sair, né? É isso mesmo que pensamos aqui. Só que essa cidade, além de ser gigantesca, enorme, coisa que nunca se viu, ela é quadrada de base. Ela tem o formato de uma pirâmide, ela é quadrada de base, tem o formato de pirâmide e a distância dela, o total desta cidade, que João está mencionando aqui, é de 720 mil andares. É algo para chamar a atenção. Eu não irei abordar todos os pormenores desta cidade, porque não é o tema deste vídeo. Nós estamos tratando de outro assunto e João dá uma dimensionalidade um pouco curta nesse verso, ou nesses versos. Então veja, a cidade, ela irá pairar no ar, possivelmente, e ela vai descer dos céus voando. É uma cidade que as pessoas desconhecem. Eu já mencionei alguma coisa aí, tá? Então você pesquise, se aprofunde e veja o que é que nós estamos falando. Eu não iria aprofundar mais, devido ao tema deste vídeo não tratar especificamente da Nova Jerusalém. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Então, nesse tal lago de fogo já está a besta e o falso profeta, quer dizer, foram lançados lá.
se estão vivos ainda, eu não posso afirmar isso aqui não. Existem duas teorias, uma de sofrimento eterno para quem for para o tal lago de fogo. Eu conheço o lago de água, de fogo eu não conheço. Você conhece o lago de fogo? Então tudo bem, está lá chamado lago de fogo. A besta já estará lá, e o falso profeta, ou já foram destruídos eternamente lá. E Satanás vai ser lançado lá também, mas não é só Satanás não. Depois do julgamento final, quem não for achado escrito no tal livro da vida, como nós iremos abordar numa próxima mensagem, também será lançado lá, não tenha dúvida disso. Então, a teoria primeiro que existe diz que será um lugar de sofrimento eterno e as pessoas irão sofrer eternamente dentro desse lago de fogo. E a outra teoria é de aniquilação eterna, que as pessoas serão aniquiladas eternamente como se nunca tivesse existido. São teorias, viu, meu irmão? Presta atenção, ouve direitinho o que está sendo falado, não tire falsa conclusão. Se precisar ver 2, 3 vezes, veja 2 ou 3 vezes, para não falar bobagem por aí e que o pastor Joaí está divulgando isso aqui. Então eu estou dizendo que existem duas teorias. 1 é sofrimento eterno, 2 é a aniquilação eterna. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. É o que está escrito aqui no capítulo 20 do Apocalipse. Então, as duas teorias existem aí, tá? Esse verso, por exemplo, que nós estamos colocando aqui, que quem for lançado no tal lago de fogo será atormentado pelos séculos dos séculos, dá-se a entender que a pessoa vai continuar dentro do lago de fogo, vivendo ou morrendo e sofrendo eternamente. Mas nós vamos abordar nos próximos versos algo que vai contrariar esse negócio aqui. Veja. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Veja que é algo, quando a Bíblia menciona já essa questão do grande trono branco, já é algo para um julgamento eterno e final. É o julgamento final. Não tem mais nada de julgamento após o trono branco. Posso garantir para você que após o trono branco não tem mais julgamento. Acabou, passou. Quem foi julgado foi, quem não foi não vai mais. Então veja que João disse que viu um grande trono branco, tinha alguém sentado sobre ele e a terra e o céu fugiram da sua presença. O campo de concentração nesse período aqui, que não tem como a gente imaginar quando será isso, será o trono branco. Então esse trono branco não fica na mesma condição da terra. Quando João fala a terra fugiu, porque o campo de concentração é o trono branco. Então se a terra no seu movimento de rotação ou translação, se vai continuar existindo ou não, João viu ela indo embora. Então ele diz que fugiu. Será que não foi isso que João viu? No meu ponto de vista, ele viu a terra na sua rotação e na translação e ninguém está concentrado nessa questão da terra e João vai dizer que a terra fugiu. Pode ser isso que ele esteja falando aí. Mas tudo bem, se não for isso, eu posso garantir para você que é o campo de concentração, o trono branco. As pessoas que encararem o grande trono branco, dá-se a entender que não vai sair dali bom. O negócio para essa pessoa não vai ser bom. Não tem possibilidade ou probabilidade dessa pessoa sair dali consciente e salvo. Mas eu não vou afirmar isso aqui. A probabilidade para quem encarar o trono branco, eu vou deixar em 99,999% de ser condenado. Mas tudo bem. Por que eu falo isso? Porque vamos analisar aqui a justiça dos homens. Quando alguém é acusado de alguma coisa, algum crime, alguma coisa que ele cometeu de errado, vamos pegar a palavra crime, ele cometeu esse erro, ele é levado ao julgamento dos homens. Os seres humanos vão julgar juízes, tribunais e vai por aí afora. Nesse julgamento de tribunal, ele pode ser absolvido ou condenado. Ele foi levado lá por um suposto crime que ele cometeu e vai se averiguar se ele cometeu mesmo tal, se foi doloso, culposo, aí você já sabe do que eu estou falando. A probabilidade dele ser condenado ou dele não ser condenado, ser considerado inocente, se ele não matou a pessoa que foi acusou. Então, essa é a realidade. Por que eu fiz esse comentário? Porque quem encarar o grande trono branco é porque deve. A primeira coisa, já houve pessoas que foram levadas para um determinado lugar segundo o que está escrito nos evangelhos. Fora da terra. Foi muita gente embora daqui, fora da terra. A igreja defende, os evangélicos, nós evangélicos defendemos a ideia do arrebatamento. Pessoas serão arrebatadas, levadas desse planeta para um outro lugar. E
nós vimos nesse texto, que estamos analisando aqui o capítulo 20, que pessoas que faziam parte desse número de pessoas, de crentes, de pessoas que acreditavam em Deus e que não adoraram a besta, nem o seu número, nem o seu nome, essas pessoas também foram ressurretas. É o que João disse: eu vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Então o texto bíblico já está nos dizendo que tem pessoas que vão passar por um julgamento das nações, e essas pessoas já estão seladas para a salvação. Foi o que nós abordamos aqui nos versos. E quem encarar o trono branco vai passar por um processo de julgamento para saber se ele vai ser condenado ou não. Então eu posso garantir aqui que quem encarar o grande trono branco, há uma grande probabilidade de condenação eterna. É o que João diz aqui. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Terra e céu desapareceram, né? Você já sabe que céu é lugar vazio. A palavra céu significa vazio, não tem nada físico, não dá para saber disso. E a terra também foi embora, segundo o apóstolo João. Já formulei algum pensamento aqui. Com certeza quem vai estar sentado nesse grande trono branco é o Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele é quem vai efetuar o julgamento dessas pessoas que encararão o grande trono branco. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. São registros. Tudo que você faz ou que nós realizamos nesse planeta é registrado, está sob o controle de Deus. Por isso que tem algo escrito que diz assim, que o seu falar seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então tem que tomar muito cuidado com o que pensa, com o que fala, porque tudo será registrado. E essas pessoas que encararão, seja grande ou pequeno, o grande trono branco, vai ter problemas. Porque a probabilidade de condenação, já mencionei aqui, é complicado isso aí. Tem registro de tudo e, no meu ponto de vista, não se trata de livros, mas se trata de computadores de geração que a gente não conhece. E tudo estará registrado. Pode ter certeza disso, meu amado. Tenha certeza que vai estar registrado daquelas pessoas que encararem o trono branco. E das outras pessoas, pastor Gilvaí, nós vimos que houve um julgamento que eu mencionei aqui e que os teólogos chamam de julgamento das nações e não do trono branco. Então, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. É o que nós estamos abordando aqui. Nada vai escapar. Tudo que você fizer, seja bom ou seja mal, vai estar registrado ou para uma condenação, ou para receber um galardão, ou para a própria salvação. Veja que os livros estarão lá. E eu mencionei aqui que, no meu ponto de vista, trata-se de computadores de última geração e não de livros em si. Ou você pensa que a tecnologia dos céus é rudimentar e mais atrasada do que a tecnologia da Terra? A Terra não tem nada de tecnologia no que diz respeito à comparação com essa tecnologia celestial. Então, o registro lá vai estar gravado e vai ser eterno esse registro. Não efetuará injustiça nesse trono branco. Não terá injustiça. Como existe injustiça no julgamento dos homens, alguém dá um jeito, e se for no Brasil, dá um jeitinho brasileiro, pior ainda, lá não haverá isso. Não tem como comprar. Não tem como comprar salvação, não tem como comprar com ouro, com prata, ou seja, como for. Não dá, meu filho, preste atenção, não dá. Ouça de novo, não dá para comprar salvação. O que tu tem hoje na vida não vai servir de nada. Por isso que eu te aconselho, coma, beba, ame, desfrute da vida e sirva a Deus principalmente. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, porque tudo que se adquire nessa vida, para lá não presta não. Não vai prestar, não vai ter como prestar essas coisas que tu adquire ou que nós adquirimos durante a nossa vida. Viva a tua vida temendo a Deus, adorando a Ele e reconhecendo que você não é nem pó. Eu não sou nem pó, você não é nem pó nesse universo em relação a Deus. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam.
e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Veja que eu estou mencionando aqui que lá não haverá um julgamento injusto, e tudo que a pessoa faz ou fez será estampado nesse julgamento. Não tem como escapar quem deve, e quem encarar o trono branco, com toda certeza, é porque deve. Você está entendendo a mensagem? Quem encarar o trono branco é porque está devendo. Está devendo e não foi paga essa dívida. Então, sair de lá vai ser quase que impossível. Sair salvo do grande trono branco. O trono branco é para dizer, olha, você está sendo condenado por causa disso, disso. Não tem defesa, não. Quem vai defender? Se Jesus vai estar como juiz, quem é que vai defender? Quem será o teu advogado? O advogado é agora, meu amigo, o advogado é agora. E o advogado é Cristo que atua neste momento como advogado para a salvação do indivíduo, para a libertação do indivíduo. Agora, se esse indivíduo não quer, não, eu vou morrer, acabou. Não acabou, não. Quando você morrer, é aí que começa o negócio. É aí que começa o sofrimento. É aí que começa o teu destino ser traçado. Então, enquanto as tuas células estão vivas e você ainda está respirando, pensando e falando, procura entregar a tua vida na mão de Deus. Entrega a vida na mão de Deus. Há algumas pessoas que dizem, eu não sei se Deus existe, mas é melhor eu me entregar minha vida na mão dele, porque se eu chegar do outro lado e ele não existir, eu não terei prejuízo nenhum. Mas se eu não entregar minha vida nas mãos dele e chegando do outro lado ele existir, mas eu não entreguei minha vida nas mãos dele, aí o prejuízo será enorme, o prejuízo será eterno. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Veja o que diz e a gente conclui esse vídeo aqui. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esse Hades aqui é uma referência a inferno, a sofrimento ou coisas dessa natureza. Então, morte e inferno foram lançados no lago de fogo. Isso pode ser questão de simbologia, porque a morte não é uma pessoa, a morte é um estado. Ou a pessoa está viva ou está morta, no estado de vida ou no estado de morte. E aí entra um negócio aqui muito complicado. Vou repetir o verso. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem passar por todo o processo de segunda morte, desculpa a palavra, se lascou. Está lascado, não tem como herdar salvação mais. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem passar pelo crivo da segunda morte morrerá eternamente, não tem como voltar mais. Quem passa pela morte física, com toda certeza, um dia vai ressuscitar, ou para desprezo ou para vergonha eterna. Mas quem passar por esta segunda morte, não tem mais chance de nada. Pastor, explique melhor esse negócio de segunda morte. Vou explicar. Veja, para a gente entender esta segunda morte mencionada aqui, nós precisamos averiguar a primeira morte. E qual é a primeira morte, pastor? A primeira morte é a morte física, a morte do corpo. O homem é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Há alguém que defende também uma dicotomia, corpo, alma e espírito sendo a mesma coisa. Veja, a primeira morte é a morte física. Ninguém pode dizer que está vivo e morto ao mesmo tempo. Não dá para estar vivo e morto ao mesmo tempo. Ou você está no estado de vida ou está no estado de morte. Bom, todas as pessoas que passarem por esta primeira morte, você já sabe o que é, um dia ressuscitarão para a salvação ou para a perdição. Quem ressuscitar para a salvação não vai nem encarar essa questão do trono branco. Mas quem ressuscitar com suspeita de ser condenado eternamente, vai encarar o grande trono branco. Então, quem encarar o grande trono branco, com toda certeza, a probabilidade de passar pela segunda morte é de quase 100%. Eu não posso afirmar 100% porque eu não sou Deus e nem sei como Deus trabalha. Eu estou abordando aqui o que está escrito, interpretando e te mostrando, trazendo à tona essa questão. Veja, se a primeira morte é a ausência de vida do corpo, da carne, aí a Bíblia diz, esta é a segunda morte será também a inexistência de vida da alma e do espírito. Não tem como viver. Você está me compreendendo? A segunda morte é a ausência de vida eterna. Aí existem duas teorias. O que, pastor? A primeira teoria, os teólogos defendem que foi lançado no lago de fogo,
vai passar a eternidade morrendo e nunca morre. Um sofrimento eterno, dizendo que os textos bíblicos dizem, ali haverá pranto e ranger de dente eternamente. É uma teoria, meu amado. Veja bem, é uma teoria. Teoria, viu, teólogo? Ouve, teólogo. É uma teoria essa questão do sofrimento eterno. Ouve isso aí. É para chamar atenção mesmo, para você pensar. Como que a primeira morte é a ausência de vida e a segunda morte é com vida? Se alguém estiver dentro do suposto lago de fogo, morrendo eternamente e nunca morre, ele está vivo e não morto. Ele está vivo e não morto. E a Bíblia diz assim, esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. E a pessoa está dentro do lago de fogo, morrendo e nunca morre no sofrimento. Isso é morte ou é vida? Se morte é ausência de vida, quem estiver no lago de fogo também não vai ter vida de sofrimento eterno. E qual é, pastor, então, a segunda teoria? É a teoria da aniquilação eterna. Quem encarar o trono branco e for para o lago de fogo, está eternamente aniquilado. Sumiu, nunca, é como se a pessoa nunca tivesse existido. Ele desaparecerá do mapa. Se é que eu estou usando uma linguagem figurada, ele vai desaparecer do mapa da situação. Passou pelo crivo da segunda morte, no meu ponto de vista, como morte e ausência de vida, que não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, ele será aniquilado eternamente. Isso é pior de que ficar sofrendo. É como se ele não tivesse existido. Então nós abordamos aqui o capítulo 20. Aguardem que nós vamos continuar abordando essa questão do Apocalipse num próximo vídeo. Sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas veja o vídeo até o final. Se você quiser se inscrever aí no nosso canal, se inscreva, deixe comentários, deixe o seu like, que vai ser muito importante para que esta mensagem chegue também a outras pessoas. Questione dentro da medida do possível, nós estaremos respondendo todos os questionamentos que forem feitos. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.